Nem todo mundo sabe o quão difícil pode ser a vida profissional de um ator. Depois de alguns anos de estudos, começa a batalha por um espaço no mercado de trabalho, com testes, agências e audições. Mas é aí o momento em que muitos atores se diferenciam dos demais. Eles decidem produzir os seus próprios trabalhos. Nesta edição da TV Guia do Ator, atores que se produzem. O que os levou a tomarem as rédeas de suas carreiras e virarem empreendedores? As dificuldades e as vantagens de entrar para este ramo e por que eles acreditam que este pode ser o caminho para a estabilidade na profissão. Hoje, o ator que sobrevive no mercado é aquele que sabe se produzir. Então, assim, ao invés de esperar um teste, eu vou fazer as minhas coisas. Para você fazer o seu projeto acontecer, você tem que aprender a fazer tudo, porque senão não acontece. Então eu vou me produzir e vou fazer um mel, porque eu não queria parar de fazer teatro. Eu não fico sentadinha esperando o que tem agora, sabe? A gente não conseguia mais ter uma conversa sem nos agredirmos. Pequenas coisas ficavam coisas insuportáveis. Eu tava cansado, eu não aguentava mais. Eu não sou assim. Eu sou cearense, vim para São Paulo em 2008. E lá no Ceará eu acho que a gente tem essa coisa de ter que aprender a fazer tudo. Como lá as coisas são mais difíceis, o investimento na cultura ainda é menor do que em São Paulo. Então você meio que tem, para você fazer o seu projeto acontecer, você tem que aprender a fazer tudo. Você tem que saber um pouquinho de dramaturgia, um pouquinho de iluminação, um pouquinho de cenografia, porque senão não acontece. E eu fundei um grupo em 2001 lá no Ceará. Em 2008 veio todo mundo para cá. E nesse grupo eu sempre assumi a dramaturgia e a direção dos espetáculos, né? Quando não era uma dramaturgia completamente autoral, vinha de adaptações de literatura ou de outras peças de teatro. Quando eu cheguei em São Paulo, minha trajetória começou a vincular mais com cinema. E eu comecei a trabalhar mais com cinema aqui em São Paulo. E não com teatro, que era a minha formação. Mas eu sempre quis fazer teatro, só que ninguém me chamava para fazer teatro. E aí eu, então eu vou me produzir e vou fazer um mel, porque eu não queria parar de fazer teatro. E a gente só percebe quando passa. Passou. Um amigo meu, Hudson Mazorana, que me chamou ele virou pra mim e falou assim, vamos montar uma peça, gente? Eu achei meio esquisito, mas a princípio eu fiz a leitura, amei o texto, que era A Noite dos Assassinos, de José Triana, e eram só 3 atores em cena. A gente começou a correr atrás, vários amigos nossos, enfim. Quando eu vi, eu já estava produzindo um espetáculo, e depois, assim que terminou, eu já engatilhei o outro, que foi Quando as Máquinas Param, mas tudo muito orgânico, porque eu não virei e falei qual vai ser a próxima produção, não. Eu fui assistir um espetáculo do Dan Rossetto, de um amigo nosso, gostei da direção, quis conhecer ele, bati um papo, aí eu vi Quando as Máquinas Param na TV Cultura, resolvi correr atrás do texto, quando eu vi eu estava produzindo de novo. E assim foi, uma produção meio que atrás da outra. Assim, eu sempre senti uma vontade de empreender, de criar, de fazer minhas próprias coisas, isso de berço, assim, da minha família, né? Mas começou mesmo quando eu estava fazendo a Escola de Atores Wolf Maia, e o Wolf me convidou para fazer um piloto para a Rede Globo, que chamava Barra Funda. E no caso, a gente tinha algumas gravações para fazer e eu produzi todo o meu personagem. E ele chegou em mim e falou assim, olha, na frente de todo mundo, e falou assim, ó, um dos poucos atores que a gente tem aqui, que é o Leandro, ele construiu o seu personagem e, acima de tudo, produziu o seu personagem inteiro, trouxe todo o figurino, trouxe tudo que precisava para fazer a gravação. E aí, quando ele me deu essa dica, ele pegou e falou assim, e hoje o ator que sobrevive no mercado é aquele que sabe se produzir. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, bom, então eu não posso mesmo esperar convite ou passar em algum teste. A gente sabe que a gente faz um teste com 3.000 pessoas, entendeu? Não tem como você contar só com a sorte se você quer sobreviver da sua profissão. Tem dias que eu acordo bem cedo e fico olhando o sol nascer e penso, como é bonito, eu tenho a vida toda pela frente. Eu passo a ver as coisas de uma maneira muito positiva. Essa manhã, por exemplo, o céu está tão limpo, tão claro. Como pode alguma coisa dar errado num dia como esse?
sou escritora nem nada, mas eu gosto de escrever. Então, às vezes, eu tenho umas inspirações e escrevo. Escrevo e aí algum dia vai ser realizado ou não, né? Esse primeiro que eu fiz, sem dinheiro nenhum, foi chamado Senhorita K, que foi um espetáculo de comédia que falava sobre a sexualidade e tudo mais. E aí eu chamei alguns amigos meus e a gente fez o espetáculo acontecer. E depois eu escrevi um infantil. E eu escrevi esse infantil há muito tempo, há uns 20 anos atrás. E ele ficou arquivado, que eu nem passava, não conseguia pensar na possibilidade de fazer isso, né? Como é que eu ia fazer sem dinheiro? Aí, assim, eu conheci uma produtora de Campinas, onde eles faziam projetos culturais, estavam pegando atores que tivessem propostas artísticas para fazer parceria. E aí eu falei, olha, eu tenho um infantil que eu escrevi, será que rola? Quando ele leu, ele achou educativo e achou muito fácil de vender. Aí ele falou, vamos fazer? Vamos. Eu não tenho muito medo de arriscar. Eu falo, vou arriscar e seja o que for. O que vai acontecer é perder alguma coisa, mas também depois a gente começa de novo, né? Sei lá. E aí eu vou e arrisco. E aí deu certo. Quando surgiu esse projeto onde eu me dirigia, era só eu, foi um risco, mas foi um risco que eu quis correr porque era um projeto muito autoral, que eu tinha muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo é um projeto muito aberto, né? Eu escuto muito as pessoas de fora e vou mudando conforme eu vou tendo esse feedback de amigos, de público que não é de teatro, e aí vai formando o espetáculo. O espetáculo mudou muito da estreia pra cá. Eu não divido muito essa questão de atriz e produtora por enquanto. Por quê? Porque todo projeto que eu produzo é o projeto que eu atuo como atriz. Como é muito difícil, muito desgastante produzir, tem horas que você, ai meu Deus do céu, dá né? O que eu faço? Eu só produzo aquilo que eu trabalho como atriz para poder ter um amor muito grande e fazer dar certo, sabe? Acho que o ponto positivo de se produzir, pelo menos foi a minha ideia a princípio, quando eu tive a ideia de fazer o Porão, é que você tem mais uma independência. Como não é um grupo, que você tem que encaixar a agenda das pessoas, então você que direciona essa agenda, né? No meu caso, por exemplo, que eu trabalho mais com cinema aqui em São Paulo. Então, é tudo muito volúvel. De repente, você está sem trabalho há meses, aparece um trabalho que você tem que viajar daqui a uma semana, está com a peça em cartaz. É complicado. Então, essa independência de se fazer e de direcionar é o ponto positivo para mim. O ponto negativo é que também é muito solitário, né? Por mais que tenha pessoas que te ajudem, que dêem um suporte, mas no fundo é você que tem que bancar aquilo. A ideia foi sua, então você que tem que realmente mais colocar a mão na massa mesmo e carregar o cenário nas costas e às vezes tirar a grana do bolso. E confesso que às vezes dá uma... Caramba, eu preciso disso mesmo. Mas quis fazer, então tem que bancar, né? Em todos os sentidos. A maior vantagem de se fazer um projeto, de produzir um projeto próprio, é poder atuar e poder fazer o personagem que você deseja e, inclusive, trabalhar com as pessoas que você sempre sonhou. O lado bom é você, pelo menos pra mim, é eu poder escolher os textos que eu quero colocar no palco. Eu não ficar esperando ou então me contentando com as montagens que tem por aí, para poder fazer os testes, para poder fazer as audições, porque eu também trabalho com teatro musical. Então, assim, eu não fico sentadinha esperando o que tem agora, sabe? Eu escolho os textos junto com a Francisca Braga, que é a minha sócia, que é ela que toma conta dessa parte literária, de adaptações dos textos, de escolhas dos textos, dessa pesquisa literária toda. Então, assim, poder colocar Grande Sertão Veredas, Noite dos Assassinos, Entre Quatro Paredes, Sartre, Nelson Rodrigues, enfim, esse é o grande prazer que me motiva, saber que eu posso escolher porque vai ser concretizado. Então isso é muito bacana. Por que será que existem tantos olhos no mundo? E depois, eu me lembro de tudo que eu fui e de tudo que eu sou. No Brasil como um todo, eu acho que o grande obstáculo é o incentivo de din-din mesmo, sabe? Para poder fazer as coisas acontecerem da forma que a gente queira que aconteça, não sendo uma tentativa de teatro, aquela coisa de teatro amador, sabe? Teatro alternativo,
que a palavra para quando não se tem grana é o teatro alternativo. Então eu acho que o teatro, ele tem que ter o seu incentivo. Quem está organizando com essa grana tem que ser bem organizado para poder render frutos e todo mundo confiar cada vez mais no teatro brasileiro. E é para a gente poder ser comparado com os teatros de fora. Olha, eu acho que para ter esse incentivo maior do governo, dessa questão de editais, ou de estimular mesmo as pessoas a se produzirem, eu acho que tem que ser mais acessíveis as coisas, sabe? Não acredito mais em Deus, muito menos em minha mãe. E abrir mais esse leque também de oportunidade para pessoas que estão começando, que não tem um nome ainda conhecido, mas que tem um projeto bom, poder se bancar, porque às vezes a pessoa não tem um nome, não é conhecido, mas tem um projeto super bacana que vale a pena ser apostado, né? Para tudo tem suas dificuldades, né? Assim, a gente como produtor, não adianta a gente focar só, a gente sabe que existem, né, as dificuldades. Mas se a gente se propõe a produzir, então a gente sabe que elas existem, né? E a gente tem mesmo que superar e ir atrás de resolver. Então, assim, eu acho que a gente só esperar um teste, ou só esperar alguém nos empregar, é esperar demais. Se você tem uma ideia, não deixe de escrever essa ideia. Escreva a ideia, mesmo que ela fique na gaveta um tempo, mas assim, não pensa que aquilo é impossível, porque ela é possível para todo mundo. Vamos botar a mão na massa, não vamos ficar esperando as coisas caírem do céu, não, porque a gente tem que colocar realmente a mão nas coisas e colocar para ferver, porque a arte está dentro da gente, tem que mandar ver. Os atores, eles precisam produzir. Eu vejo muitos amigos, muitos atores reclamando sempre, né? Eu não consegui passar em tal teste, não consegui fazer tal trabalho, ou o diretor me cortou. Assim, produzindo, você não se acomoda tanto, né, nesse cenário, dentro desse cenário. Você consegue fazer o que você sempre teve vontade de fazer e trabalhar com as pessoas que você gosta. Bom, gente, estamos em cartaz aqui com o espetáculo Projeto sobre as Mazelas do Amor. Eu, Georgina Castro, com o Monólogo Purão, Lucas Sancho com os Dias de Setembro, sempre às quintas-feiras desse mês, às 21 horas, no Espaço Fuá. Venham conhecer que o Espaço Fuá fica na Rua da Consolação, número 2688, pertinho da Paulista, pertinho de metrô. Então venham assistir a valsa número 6 de Nelson Rodrigues aqui na Casa das Rosas, aos sábados e domingos, aos sábados às 22h30 e aos domingos às 18h30. Venha assistir. E também o Eu Sei Que Vou Te Amar, texto do Arnaldo Jabor, direção do Everton de Castro, lá no Teatro Augusta, eu e o Daniel Monosetti em cena, às quartas e quintas-feiras, às 21 horas, na Sala Nobre do Teatro Augusta. Vem! No próximo programa, os primeiros passos para quem quer produzir os seus projetos, leis de incentivo e patrocínio e como conseguir emitir nota fiscal para os seus trabalhos. Eu posso dizer que 80% do projeto, quem vai possibilitar é o patrocinador. Você tem um patrocínio, você faz o espetáculo, acabou o patrocínio, aí? E você precisa organizar tudo, absolutamente tudo. Fique ligado e continue acessando o guiadoator.com.br, onde você encontra as melhores dicas para a sua carreira. Até mais!